Fala pessoal, tudo bem? E eu já vou começar o vídeo falando sobre uma polêmica, tá? Se você não tá gostando de um quadrinho, de um livro, de um mangá, abandone. Pessoal, eu resolvi fazer um vídeo sobre esse assunto porque eu li nos comentários durante a semana passada um inscrito comentando sobre um vídeo de Akira que eu fiz aqui, tá? E eu tava falando sobre Akira, tava ali mostrando o volume 6, o volume 5, um pouquinho mais do volume 5, eu já havia mostrado antes. E o inscrito falou o seguinte: eu já estou no volume 4 de Akira, só que eu ainda não peguei. Não, desculpa, eu estou no volume 4 de Akira, mas o Akira ainda não me pegou. Vou continuar lendo pra ver. Foi algo nesse estilo que ele comentou. É só vocês voltarem no último vídeo de Akira que vocês vão ler esse comentário. Pessoal, por que isso me preocupa? Eu não sei se é um garoto mais jovem que está começando a leitura agora, mas foi uma coisa que eu também demorei para pegar. Que é o seguinte, pessoal, se você não está gostando, deixa a leitura de lado, não fica se prendendo. Pessoal, muitas vezes você pode pegar raiva de leitura, você pode deixar de fazer uma coisa que você gostava, que leitura pode se transformar no grande hobby que você vai ter na sua vida, tá? Hoje é um dos grandes hobbies que eu tenho e eu não consigo mais me ver sem, tá? Inclusive se tornou um canal no YouTube que eu faço aqui e eu amo fazer, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui de livros, tá? Porque o que eu sempre falo para vocês é o seguinte, pessoal: quadrinho e mangá é muito bom, eu amo, vocês viram a coleção que eu tenho ali, tem coisa mais aqui, ó, tem coisa aqui também, tem coisa até na gaveta que não cabe, tá? Vocês sabem que eu tô sofrendo com falta de espaço aqui, né? Não tá cabendo mais quadrinho nesse quarto. Então assim, vocês sabem do meu amor por quadrinho e por mangá, mas pessoal, não dá pra você ficar a vida inteira só lendo isso, tá? Usem os quadrinhos e os mangás como uma escada, tá? Não quer dizer que você nunca mais vai passar por aquele degrau. Você vai continuar a vida inteira lendo quadrinho e mangá, tá? Mas use os quadrinhos e os mangás como uma escada para você ler cada vez coisas mais complexas, para você aumentar o seu vocabulário no mundo, sabe? Então você gosta, por exemplo, de ler coisas medievais, né? Você gosta de um quadrinho medieval, cara, tá gostando, tá lendo, tá curtindo, lê um, lê o dois, por que você não tenta ler um livro? Entendeu? Aí do livro, você gostou, tenta ler um livro de história que conta sobre a história da Idade Média. Entende, pessoal? Você poderia ficar só na superfície, né? Ler quadrinho, história é muito legal, a gente ama, mas tenta se aprofundar. E não força o que você não gosta, tá? Então o que eu quero falar nesse vídeo para vocês é o seguinte, ó. Eu vou citar o exemplo de um dos meus livros preferidos hoje em dia, que é o Hobbit, tá? Eu amo o Hobbit. É uma das minhas histórias preferidas atualmente, tá? Se não, ali pelo menos no meu top 3, o Hobbit tá. Pessoal, esse livro eu abandonei 2 vezes antes de ler ele pela 3ª vez e ler inteiro, tá? Por quê? Porque eu não tinha o hábito, não tinha o ritmo. E o Hobbit, apesar de ser escrito para crianças, né? Porque para quem não sabe, o Tolkien, quando ele escreveu o Hobbit, ele escreveu para os filhos dele, que eram crianças, né? A gente no Brasil não é habituado com o hábito de leitura. Então até um livro para uma criança, né, que é feito lá na Europa, a gente não consegue se habituar a criar esse hábito para ler. Ninguém nos ensina isso, é muito difícil alguém ter esse hábito, né? Então a gente vai tendo que desenvolver sozinho na maioria dos casos, né? Também, lógico, tá? Não vou ser injusto com nós mesmos aqui, né? Antigamente, nas elites europeias, lá existia-se uma cultura que é diferente da cultura que às vezes a gente tem hoje, então eu também não vou ser muito injusto com a gente, né? Mas é fato que a gente não tem uma cultura de leitura e é importante que você comece a ter, tá, pessoal? Eu vou dar um outro exemplo aqui, ó. Deixa eu ver onde é que esse livro tá. Tá aqui, ó. O livro, a biografia do Maurício de Souza, o criador da Turma da Mônica. Pessoal, antes de eu ler esse livro inteiro, eu também abandonei ele uma vez, tá? Isso é normal, cara. Pode ser que eu tentasse ler uma segunda vez e eu não gostasse, e tudo bem, faz parte. Não gostei, ele pode ser muito bom, mas eu não gostei, tá? Eu já falei, acho que isso aqui no canal, eu vou falar em um outro vídeo ainda, que existe uma diferença entre o que é bom e o que você gostou. Então esse livro ele pode ser muito bom, mas você pode não gostar, e tá tudo bem. Você não é obrigado a gostar de tudo que é bom. Da mesma forma que você não é obrigado a desgostar de tudo que é ruim. Esse livro pode ser muito ruim, tosco, mas e se eu gostar? Não tem problema nenhum, tá? Mas a gente tem que diferenciar o que é bom do que é ruim, tá? Isso aqui é bom, tá, pessoal? Preciso falar pra vocês que é um livro muito bom.
No quesito de condizer com a realidade ou não, eu não sei. Porque biografia de quem é uma personalidade ainda contemporânea, geralmente é complicado a gente afirmar veracidades, porque o pessoal ainda não estudou muito a vida daquele cara, né? Agora, por exemplo, uma biografia igual essa aqui do Leonardo da Vinci, do Van Gogh, do Walt Disney, aqui mais historiadores já se aprofundaram e a gente consegue ter mais afirmações e provas sobre o que eles falam ali, tá? Mas enfim, pessoal, o que eu queria falar nesse vídeo, resumindo, falei bastante coisa, mas o que eu queria falar para vocês é: não tá gostando da leitura, abandone a leitura, deixe ela de lado, não force ler uma coisa que você não tá gostando, não deixe a leitura ser uma coisa maçante na sua vida, faça com que ela seja uma coisa gostosa, tá? Então começou a ler, não gostou, não tem problema, abandona. Agora é diferente, leu uma, duas páginas, não gostou aí, pelo amor de Deus, né? Então calma lá, vamos criar um ritmo, um hábito de leitura, né? Mas assim, leu um capítulo, leu dois, leu três, não tá gostando, tudo bem. Deixa ele de lado, mais pra frente você pega, você tenta de novo, e se não for o caso, tudo bem. E se você não gostou, vamos pro próximo. Não deixe as suas leituras travadas por causa de um livro, tá? Isso acontece e tente abrir ainda mais o seu leque de leitura, tá, pessoal? Eu sempre deixo esse recado pra vocês e a gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Valeu, fui!